dizer o que significa realmente a Páscoa, o que é a Páscoa. Só para começo de conversa, querido ouvinte, a Páscoa é uma das festas mais importantes dos judeus. Ela comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Ela aconteceu naquele que se chama mês de Aviv, né? A Páscoa em hebraico significa pesar, ou seja, passar por cima, no sentido de poupar as pessoas, de poupar a vida. E a gente vê na Bíblia o que significa a Páscoa. A Páscoa significa libertação. E hoje entrou no nosso calendário, no calendário cristão, porque foi justamente num momento como esse, em que Jesus Cristo morreu. Ele foi crucificado numa sexta-feira. E no terceiro dia, como ele havia dito, ele ressuscitou. Né? Foi depois de uma comemoração da Páscoa. Jesus também esperou o momento da Páscoa, da celebração da Páscoa, porque, e não foi à toa que ele fez essas coisas. Se nós formos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 7, onde Deus já está preparando o seu povo para sair do Egito, para sair da escravidão, e vem uma ordem de Deus através do seu servo Moisés, dizendo o seguinte: tomarão do sangue e colocarão nos umbrais da porta, nas casas em que comerem. Aquele, quando o animal ele era preparado, né? O cordeiro ele não poderia ter nenhuma mancha, o cordeiro não poderia ter nenhum defeito físico. E uma coisa muito interessante, Deus disse que nenhum dos ossos do cordeiro poderia ser quebrado. As pessoas tinham que comer o que aguentariam, porque a viagem seria muito longa, e a Páscoa ela significava a libertação do povo de Israel, que estava oprimido, que estava sendo como escravo ali no Egito, né, de Faraó e todos os seus frutos, todo aquele povo. Então, Deus deu essa ordem. A partir do versículo 12 e 13, em Êxodo capítulo 12, diz assim, ó, e Deus falando: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Só os que tinham sangue do cordeiro nos umbrais da porta, irmãos, é que não morreriam. E hoje, o que nos purifica de todo pecado? É o sangue de Jesus Cristo, que é o cordeiro que tira o pecado de toda a humanidade. Então, essa Páscoa ela estava precedindo ali o que seria a última das 10 pragas que foi sobre o Egito, que era justamente a morte dos primogênitos. E nessa mesma noite, o primogênito lá do Faraó, ele acabou morrendo. E a ordem era dada para todos, aqueles que não tivessem o sangue do cordeiro, seria morto. E essa realidade também é para nós hoje. Aqueles que não têm o sangue do cordeiro, aquele que não foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro, que é Jesus Cristo, também não será salvo. Há algumas observações importantes no processo seletivo do cordeiro, como eu estava falando para vocês, né? E esse cordeiro nos reporta para Cristo. João capítulo 1, versículo 29 diz assim, ó, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então um cordeiro foi utilizado na primeira Páscoa. A primeira Páscoa a ser celebrada lá pelo povo judeu no Êxodo, lá no cativeiro, antes de sair para a terra prometida. Então eles teriam que usar um cordeiro. Jesus Cristo, ele é um cordeiro. Esse cordeiro também deveria ser sem defeito. Mas Jesus teria algum defeito? Claro que não. Se Jesus é Deus, nós acreditamos nisso, ele não poderia ter nenhum defeito. João capítulo 10, versículo 3, e ele não tinha defeito algum. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz sobre Cristo: em Cristo não havia pecado. E detalhe, esse cordeiro deveria ser um macho de pelo menos 1 ano. 1 ano já é considerado para o animal um animal adulto. E Jesus Cristo justamente ele foi morto na sua idade adulta, quando ele tinha 33 anos. E no versículo 46, lá em Êxodo, nós vimos que nenhum dos ossos do cordeiro poderiam ser quebrados. Em João capítulo 19, versículo 31 e 36, falando João a respeito de Jesus, ele diz: ora, os judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados dali. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo quebrar as pernas de Jesus, e vendo que já estava morto,
não lhes quebraram as pernas, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Entendeu, meu? Aqueles dois ladrões que estavam na cruz junto com Jesus, eles ainda não tinham morrido. E era preciso, eles tinham que morrer logo para fazer logo os dedos lá, os homens lá, e acabar com aquela situação. E então os soldados vinham e quebravam as suas pernas, e o corpo ficava pendurado pelos seus braços, e eles acabavam morrendo mais rápido. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto, e aí nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então aqui é um paralelo, né, uma comparação entre o cordeiro que foi usado na primeira Páscoa, que tem como significado libertação. E agora o cordeiro, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, também os seus ossos não foram. O profeta Isaías faz uma comparação muito interessante, que diz que ele foi levado ao matadouro, né? ele foi moído pelas nossas transgressões, como uma ovelha, como alguém que não tinha que reclamar, ele sofreu tudo aquilo. Eu vou narrar para você agora aquilo que um médico muito experiente, ele estudou o que aconteceu com Jesus Cristo. Vamos entender um pouco aqui do seu sofrimento. Isso foi uma análise do médico, não foi eu que fiz essa análise e nem nenhum curioso. Foi o médico que analisou aquela cena que Jesus Cristo passou. Aos 33 anos, Jesus foi condenado à morte, a pior morte da época. Somente os piores criminosos da época morreram como Jesus morreu. No pulso há um tendão que vai até o nosso membro. E aqui eu queria abrir aqui um parênteses. Na verdade, Jesus não foi crucificado na palma da mão, como a gente vê muitas imagens e muitos desenhos ensinando. Por quê? Porque se ele fosse crucificado na palma da mão, os ossos da mão não iriam aguentar, iriam quebrar. E na verdade o prego ali, o cravo, ele entrava no pulso. Há aqui um espaço entre um osso e o outro. E os soldados romanos eram especialistas nisso. E os cravos eram pregados aqui no pulso, perto da mão. Não é na palma da mão, como a gente vê muitas imagens e desenhos feitos por aí, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso texto. Então quando os cravos foram enfiados, esse tendão se rompeu, sendo que Jesus era obrigado a forçar todos os músculos de suas costas para não ter os seus pulsos rasgados. Sendo assim, não podia forçar tanto tempo porque perdia todo o ar dos seus pulmões. Desta forma, era obrigado a se apoiar no cravo enfiado em seus pés, que por sua vez era maior que os das suas mãos, porque os pés eram pregados juntos. Já que seus pés não aguentariam por muito tempo, senão rasgariam também, Jesus era obrigado a alternar esse ciclo, simplesmente para conseguir respirar. Jesus aguentou essa situação por um pouco mais de 3 horas. Sim, mais de 3 horas. Muita coisa, não? Alguns minutos antes de morrer, Jesus não sangrava mais. Simplesmente saía água de seus cortes e machucados. Quando imaginamos machucados, imaginamos simples feridas, mas não. Os dele eram verdadeiros buracos feitos em seu corpo. Ele não tinha mais sangue para sangrar, portanto saía água. Um corpo humano é composto de aproximadamente 35 litros de sangue, um adulto. Jesus derramou 35 litros de sangue. Teve 3 cravos enormes enfiados nos membros, uma coroa de espinhos enfiados na cabeça, e também teve um soldado romano que enfiou uma lança em seu tórax, sem falar de toda a humilhação que passou após ter carregado a sua própria cruz por cerca de 2 quilômetros, com pessoas cuspindo em seu rosto e atirando pedras no seu corpo. Você sabe quanto que pesava a cruz? 30 quilos. Só a parte que foram pregadas as mãos. Só uma parte pesava 30 quilos. Imagina a outra do corpo que era maior do que esta parte. Isso tudo para que você tivesse um livre acesso a Deus. Para que você tivesse todos os seus pecados lavados. Todos, sem exceção. Não ignore esta situação. Ele morreu por você. Isso, você mesmo. Não fique achando que ele morreu pelos outros, porque você vê isso de uma forma diferenciada, porque o pecado faz com que você se sinta menos importante que os outros. Jesus Cristo morreu por todos nós. E ele morreu por você também, meu querido amigo. Então é isso que nós comemoramos, é isso que nós celebramos hoje. É a libertação que o sangue de Jesus Cristo proporciona para todo aquele que aceita ao Senhor Jesus. Então você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, saiba que Páscoa é muito mais do que um belíssimo ovo de Páscoa, um chocolate muito gostoso, seja feito por qualquer fabricante que for, independente do preço que ele custa. Tem chocolate muito barato, chocolate muito caro, mas o preço maior, o preço mais caro foi pago por Jesus Cristo na cruz. Então, meu querido ouvinte, fique atento a isso. Não estou dizendo para você deixar de comer ovo de chocolate, não é isso, né?